bem-vindos ao podcast Autocom. Essa série especial comemora os 25 anos da Autocom, que é o evento mais importante de tecnologia voltada para o varejo, para a automação comercial da América Latina. Nós estamos aqui no estúdio da podcast, dentro da 25ª edição da Autocom, em São Paulo, Expo Center Norte, Pavilhão Vermelho. Já tivemos várias conversas aqui nessa série, desde ontem, hoje que é o segundo dia, entrevistamos fabricantes de software, fabricantes de hardware. Agora meus convidados são todos da distribuição, um dos atores mais importantes aqui do nosso ecossistema da Autocom. Antes de eu apresentar meus convidados, eu gostaria de agradecer a parceria da ConnectCast, que é a empresa que está nos apoiando aqui na edição do podcast Autocom. Bem-vindos, então, é um prazer tê-los aqui. Mariano Godinho, presidente da Abradist. Estamos também com o Gabriel, que é gerente da distribuidora ConnectWay. E também com o Dagoberto, que é gerente da Agis. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Eu queria já começar com você, Mariano. Eu disse aqui na introdução que realmente os distribuidores são os atores importantes desse cenário, desse ecossistema todo da Autocom. Conta pra gente um pouco da história da Abradist com a Autocom ao longo desses 25 anos. Ótimo. Legal, Débora. A gente tem uma parceria realmente muito longa, longeva, né, com o pessoal da FRAC, e a gente acompanha a Autocom desde o início, desde quando ela era um evento pequenininho, né, voltado muito especificamente para a turma de automação comercial, né, que tinha um outro perfil totalmente diferente de hoje, né? O mercado evoluiu brutalmente, né? A Abradist é uma entidade que existe há 15 anos, mas eu particularmente já tinha muito contato com a FRAC, a Autocom, de outras atividades que antecedem a Abradist, né? E a gente teve o privilégio, eu diria, né, de acompanhar esses 15 anos de evolução da feira e a gente poder estar aqui hoje, no 25º aniversário, quando a gente vê o amadurecimento disso tudo, né? Acho que uma percepção muito legal que a gente está podendo ter da feira esse ano é a questão de que o mercado como um todo, e principalmente a distribuição e os canais, eles evoluíram para um modelo que há 25 anos atrás era um modelo de vender produto para um modelo de vender solução. Eu tenho tido inúmeras conversas no nosso stand com players diferentes, revendas, companhias de distribuição, desenvolvedores de software, usuários finais, e está cada vez mais claro que ninguém quer comprar um produto, ninguém quer comprar um leitor de código de barra, ninguém quer comprar uma solução de infraestrutura ou um leitor de QR Code. O cara quer comprar uma solução para o problema dele. E você senta, seja ele um desenvolvedor de software para farmácia, tive agora uma conversa muito legal com um desenvolvedor de software para estacionamento, e aí todo mundo fala a mesma coisa. O senso é muito comum de que o cliente hoje não compra mais produto, ele compra solução. E isso é muito bom porque ele posiciona a distribuição e os revendedores numa posição privilegiada, de poder ser aquele conselheiro especializado para o cliente final, que está buscando comprar uma solução. O varejista, ele precisa tocar o negócio dele, né? Isso. Ele precisa de alguém que ajude ele a fazer toda essa infraestrutura. Porque é muito simples, você não vai bater nunca numa farmácia, no dono da farmácia, eu tenho aqui um painel de LED magnífico. O cara fala, olha que bom para você. Eu não quero um painel de LED. Se você me tiver uma aplicação que ajuda a vender mais, a escolher o remédio correto para o meu cliente, atender melhor, de uma maneira mais eficiente o meu cliente, é isso que eu estou buscando. E é isso que a distribuição hoje e os seus parceiros de revenda conseguem entregar para o cliente final. Então, imagino que esse seja o desafio também, né, dos distribuidores, de conseguir entregar essa solução, treinar a equipe, a revenda. Conta um pouco, podemos começar pelo Gabriel. Conta um pouco, Gabriel, como é que tem sido isso lá na ConnectWay? Legal, vamos lá. Acho que a distribuição ela é muito importante justamente para entender também o nosso cliente B2B, como que ele está performando nesse mercado, né? Para entender como que esse mercado tem funcionado, quais são as necessidades do mercado. Acho que muito como o Mariano falou, hoje nós trabalhamos com venda consultiva, né? Então os nossos vendedores, a distribuição não é mais aquele move box, né? Olha, move caixa, tem Tira isso pedido. aqui, meu estoque é esse, vamos tirar o pedido, não. A gente precisa estar aqui para entender
Qual que é a necessidade da ponta? Qual que é a necessidade da nossa revenda, né? Porque a revenda, o B2B é o nosso cliente, ele que vai levar isso para a ponta. Então a ConnectWay, no caso, é uma calor aqui, né? O nosso primeiro ano enquanto distribuição nessa feira. Que interessante, a Autocom esse ano mudou de endereço, veio do pavilhão amarelo para o pavilhão vermelho, exatamente porque está tendo muita procura de novos expositores. Então a ConnectWay é uma dessas marcas que está vindo e que com certeza foi dos motivos pelo qual a gente teve que mudar de pavilhão. Exatamente. A ConnectWay ela nasce há quase 25 anos atrás, né? Seguindo aí a contramão de muitas empresas, começou no mercado de telecom, enterprise, e depois resolveu abrir a distribuição, né? E a Autocom é uma oportunidade gigantesca que a gente tem de mostrar a ConnectWay enquanto distribuidora também nesse novo mercado. Gabriel, você está participando pela primeira vez, mas eu tenho que te dizer que esta edição realmente confirma a fama da Autocom de ser a vitrine das novidades, dos lançamentos, das inovações em software, em hardware, muito em meios de pagamento também, ao longo desses 25 anos. Agora, pensando na evolução da tecnologia ao longo desse período, a distribuição teve que acompanhar, né? Então conta pra gente, Dagoberto, um pouco como você viu essa evolução da distribuição nessa trajetória tão longa aí de Autocom. Muito bom, Débora. Primeiro, parabéns e obrigado pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco da experiência que nós temos ao longo dos anos. E é muito legal uma pessoa nova, assim, já ingressando, né, nesse ecossistema de distribuição, né, o elo da cadeia como um todo. O distribuidor sempre teve um papel crucial, não só na atribuição de crédito, mas na questão logística, na questão tributária, que são barreiras importantes quando você fala com fabricantes importados que chegam aqui no Brasil e deparam com todo esse aparato que nós temos de problemas, né? Que quem navega melhor nessa situação acaba, obviamente, tendo mais sucesso. Mas ao longo do tempo, como o Mariano comentou, teve uma evolução sim para a gente vender solução. Você vai com o teu cliente, vê qual a necessidade dele e dentro desse elo da cadeia, o distribuidor tem esse papel, né, de tentar trazer o máximo de soluções possíveis para que o nosso revendedor leve para os nossos clientes soluções cada vez mais completas e a cesta de oferta fica de uma forma que ele consegue ter uma aproximação e uma aderência à necessidade do cliente muito forte. Então acho que esse é o grande papel da distribuição ao longo dos anos. Eu venho de fabricantes e aí, enquanto fabricante, a gente fica muito focado no mundo do fabricante. Exatamente. Né? Isso mesmo. Exatamente. Olha para si próprio. Para si próprio, né? Você está preocupado com o teu share, está preocupado com o teu pipeline de novos fazer esse meio campo, produtos, né? Inventar tecnologia, inventar tecnologia. Soluções, né? É o core dele, né? É o core dele. E o distribuidor ele se fortaleceu ao longo desses anos por conta disso. Um fabrica, o outro distribui, o outro faz a solução para o nosso cliente. Acho que é isso. E o elo, desculpa pegar uma carona aqui, foi um negócio legal, você vê que os elos ficaram claros. Né? A fábrica entendeu o seu papel, a distribuição hoje ampliou a responsabilidade, que o Dagoberto lembrou de uma coisa muito importante. Alguns anos atrás, a distribuição era um movedor de caixa. O Gabriel também comentou isso. Comprava produto, estocava, dava crédito, logística e entregava. Lavava as mãos. Ó, daqui para frente não é teu. Hoje não, ela tem que se tornar um consultor. Ela tem que fazer uma venda consultiva. E ele lembrou bem que é esse papel que o revendedor hoje é o elo perdido na cadeia. É aquele que vai visitar a farmácia, a rede de supermercados, o estacionamento, uma grande loja de varejo, etc. E leva a solução para o cliente. Ninguém mais fala em produto. Essa que é o bacana da história. E um fenômeno que a feira está mostrando, eu falei demais já, mas é a tal da integração de produto, software, meio de pagamento, daqui a pouco inteligência artificial, seguro, é um conceito global da coisa. Eu acredito, né, que o ano que vem, se a gente tiver um podcast como esse ano que vem, a gente vai falar disso. O cliente ele não abre mais a porta para o cara que não fala sobre isso. Essa vai ser a verdade. A gente está no segundo dia da 25ª edição da Autocom. Vocês devem estar ouvindo um barulho aqui no nosso estúdio. A feira está muito movimentada. E um grande público que visita a feira todos os anos
são os revendedores, né? Não só de São Paulo, obviamente, mas do Brasil todo. Vocês estão sentindo essa necessidade do revendedor? Ele está chegando na ponta lá onde a gente precisa levar a solução? O revendedor, hoje ele olha também a distribuição. Acho que a distribuição ela pega um pouco do papel que era do fabricante lá atrás, que é de ensinar como utilizar essa tecnologia. Olha, como que você pode encaixar essa tecnologia no seu negócio? Então a feira é um lugar que o revendedor, que o ISP, que o integrador, que a software house vem para justamente encontrar esses players, né? Encontrar a distribuição e falar, olha, poxa, eu vi que você está trabalhando aí com essa gama de produtos, né? Eu queria colocar isso aqui na minha prateleira, mas como que eu faço? Você pode me ajudar? Poxa, olha, eu não sabia que você trabalhava com um fabricante tal, não sabia que você estava trabalhando com IA, né? Então, eu diria que a Autocom ela serve justamente também para conectar o distribuidor com esse público, e nós enxergamos aí, sobretudo esse ano, embora seja meu primeiro ano com o Connector, eu já venho a Autocom há alguns anos, mas nós conseguimos enxergar a presença massiva de revendedores, justamente procurando isso. E dentro desse elo da cadeia, o distribuidor tem que ter muito claro o seu papel, né? Ele não pode, em momento algum, ser um distribuidor híbrido. Ele tem que ter no seu core a distribuição. Então ele não pode vender direto para o cliente da revenda. Existe uma política. Tem uma política. Né? E acontece. Acontece bastante. Ainda acontece. Ainda acontece. Então você tem que salvaguardar o revendedor, que é o grande responsável por todas as instalações. Para fazer a coisa chegar na ponta, né? Se ele não fizer, a gente não consegue fazer. Nós falamos de desafios do Brasil, né? Logístico, financeiro, sim. são enormes, culturais. Gigantes. Realmente, quem está lá na ponta atendendo o cliente é o revendedor. E o Dagoberto falou um negócio fantástico. A gente está conseguindo, né? Não dá para generalizar, não dá para dizer que é 100% age assim. Mas é o distribuidor entendendo que ele tem que ser o cara da retaguarda. Isso. Exatamente. E não ceder, porque é tentador vender direto. Claro. É tentador, porque você vai com a revenda num cliente, quando você vê a extensão do projeto e a dimensão do que aquela coisa pode tomar, é tentador. Fala, por que eu não vendo direto? Então, mas aí o distribuidor tem que doutrinar, capacitar e educar. É isso aí. Tem que É o usar o caminho mais canal. longo, né? É o caminho E mais ele longo. mesmo abrir mão daquela tentação Isso. de, não, eu quero vender. Não. Só isso. Não é o meu papel. É. O papel é aqui atrás. Não pode. E o revendedor que sabe entender essa situação e ele sai daquela visão avestruz e vai para uma visão helicóptero, ele olha o cliente dele, que já é dele. É isso. Que ele estava vendendo um microfone para vender Uma solução completa. muito mais integrada, que vai fazer muito mais sentido para o cliente E dele. por outro lado, né, o distribuidor que trabalha nessa cadeia de maneira correta, né, que segue essa política, ele também consegue se consolidar. Né? A revenda enxerga o distribuidor que está trabalhando da maneira correta, que Parceiro prioriza a mesmo. revenda, exatamente. Parceiro, é isso aí. Bom, não ficou dúvida alguma do protagonismo do distribuidor ao longo, né, no meio desse elo, dessa cadeia toda da Autocom. A gente já está chegando no final, queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast, Mariano, Rodrigo, Gabriel e Dagoberto. Obrigada, ConnectWay, Agis e Abradice pela participação de vocês. E parabéns, Dagoberto, você também faz parte da FRAC pelos 25 anos da Feira Autocom. Obrigado. E eu acho Obrigado, que Débora. a mudança do pavilhão trouxe muitos desses revendedores que já estavam distantes da Autocom há alguns anos, De volta, né? de volta para entender. Acho que isso a pessoa mesmo. pensou assim, viu? Tá mudando para um pavilhão daquele Deixa eu ver tamanho. como é que tá Deixa isso eu daí. dar o que Deixa eu dar está uma olhadinha. Já acontecendo. passou também, mas é um comentário. Eu vi um comentário ontem de um outro distribuidor, não vou falar nome, que ele não está aqui para fazer merchan, Sim. estamos aqui trabalhando há 13, né? Mas que ele falou, caramba, a feira está com cara de feira. Que bacana. É isso. né? Autocom, 25 anos, vocês fazem parte dessa história. Isso mesmo. Muito obrigado, Débora. Obrigado, viu? Parabéns aí pelo podcast.